Bem-vindo ao meu canal, eu sou Jorge Eloy, psicólogo e curioso, e hoje venho-vos falar um pouco de biologia. Hoje, especificamente, venho-vos falar sobre Darwin. Charles Darwin. O que é que vocês acham da biologia? É interessante? Curiosa? O que é que vocês acham de Charles Darwin? Vocês sabem quem ele foi? Sabem o que é que Charles Darwin inventou, descobriu? Não? Para quem não sabe, Charles Darwin inventou, descobriu a teoria da evolução das espécies. Vocês conhecem essa teoria? É bem provável que sim. Essa teoria pressupõe que as espécies evoluem. Isto é, uma espécie dá origem a outra, por sua vez a outra, e vai-se adaptando, aperfeiçoando ao meio. O que é que vocês acham desta ideia? Faz sentido ou não faz nenhum sentido? Trago-vos hoje este vídeo sobre a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, porque noto e percebo que por vezes essa teoria é mal compreendida, é mal interpretada. Por vezes a teoria de Charles Darwin é confundida com as ideias de Lamarck. Vocês sabem quem foi Lamarck? Não? Quem não é da área da biologia provavelmente é a primeira vez que ouviu falar deste nome. Mas Lamarck, tal como Darwin, tinha outras ideias sobre a evolução. Mas passo a fazer uma distinção. Existem diferenças significativas entre as ideias de Lamarck e as ideias de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. Sim. Apesar de muito diferentes, ainda hoje são confundidas. Lamarck acreditava que a dificuldade que o meio poderia apresentar seria o maior responsável da evolução, seria o maior motor da adaptação, da especialização das espécies. Isto é, na prática, imaginem a situação. Imaginem que debaixo de uma pedra muito pesada estaria um alimento. Um alimento que determinada espécie queria alimentar-se. E aquela espécie queria chegar àquele alimento. Teria necessariamente que levantar aquela pedra. Aquela espécie tentava de várias formas até ao ponto que conseguiu chegar ao alimento. Seja através da força, da inteligência, seja através de outra estratégia qualquer, aquela espécie conseguiu chegar ao alimento. E segundo Lamarck, aquela estratégia que aquela espécie utilizou, seja a força, a inteligência, seria passada à geração seguinte. E assim, gerações iriam ficar cada vez mais fortes ou cada vez mais inteligentes, por exemplo. Já Darwin possui uma concepção diferente, uma ideia diferente sobre a evolução. Ao contrário de Lamarck, ele não atribuía à dificuldade do meio um papel tão importante. Mas ele dizia que o meio era extremamente importante como o selecionador dos mais aptos, como o filtrador dos mais bem adaptados. Isto é, na prática, imaginemos o mesmo exemplo. Imaginemos que uma pedra muito grande tem debaixo dela alimento e que uma espécie queria alimentar-se daquele alimento. Segundo Darwin, vários elementos daquela espécie vão tentar levantar aquela pedra, vão tentar aceder àquele alimento e alimentar-se. Porém, só pequena parte de todos aqueles elementos vão conseguir aceder àquele alimento. Assim sendo, aqueles que vão conseguir aceder àquele alimento, aquela pequena parte de toda a população, vai ter maior probabilidade de sobreviver, já que consegue aceder àquele alimento. E obviamente terá maior probabilidade de passar os genes, aquelas características internas, para a geração seguinte. Geração após geração, aquelas características que permitiam aceder ao alimento debaixo da pedra vão ter uma maior frequência relativa em toda a população. E com o tempo, toda a população consegue aceder ao alimento debaixo da pedra. De várias gerações depois. Perceberam as diferenças entre Lamarck e Darwin? Não é a dificuldade que faz a evolução, mas sim o meio que seleciona os mais engenhosos, os mais inteligentes, os mais fortes. Perceberam a diferença? Espero ter sido claro. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos comentários, as vossas questões. Obrigado por assistirem. Subscrevam o canal, deixem os vossos gostos.
Subscreva o canal, é muito importante. Obrigado e até amanhã.